Eu vou pedir para o Alexandre baixar os ventiladores aí, ou desligar, já não está tão calor. Diminui o ruído, ajuda na concentração, né? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós voltamos à nossa leitura, meditação nesse capítulo. Capítulo 12, a partir do verso 9. Temos aí? Assim diz a palavra: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Até o versículo 13. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá aqui juntos, Senhor, comunhão em culto, diante da sua mesa, pedindo que este perdão e graça seja derramado sobre nós, nos inunde, nos transforme, nos limpe, nos purifique. Agora, Senhor, que a gente abre a Tua palavra para meditar nela, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito Santo tenha livre acesso a nós e ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos meditando sobre o tema Vida Transformada, né? Tivemos a semana passada uma interrupção e aqui agora retornamos pensando, meditando, buscando na palavra essa experiência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conforme Romanos 12 inicia, nós somos chamados, vocacionados a não nos conformar com esse mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. E aí nós temos esse extraordinário capítulo que nos dá uma série de caminhos. Aqui o apóstolo Paulo, que é um pastor, um teólogo, um mestre extremamente reflexivo, ele tem um momento muito prático, onde ele coloca coisas muito diretas a respeito do que é essa vida transformada por Deus, pelo Espírito de Deus. O que é essa vida renovada? Né? Romanos capítulo 12 nos lembra um pouco o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que tem uma série de instruções que falam a respeito da vida, que falam de perdão, que falam de compartilhar, falam de tantas coisas diferentes, da própria oração. Né? E aqui, Paulo claramente traz esse ensino de Jesus e o compartilha a seu modo.
a forma com que Paulo lida com o ensino de Jesus é bem diferente. Ele não cita diretamente, mas quando olhamos, né, seu ensino, por exemplo, a ceia, né, você tem ali ele citando em Coríntios exatamente o episódio em que Jesus esteve com seus discípulos, e aqui nesse caso, citando também as palavras de Jesus, falando sobre essa nova vida. E hoje, eu queria falar um pouco sobre espiritualidade. A palavra-chave, a palavra-tema desses versículos que nós lemos agora é amor. É uma vida regada, é uma vida transformada pelo amor, que tem o amor como seu ponto de partida mais importante. E eu chamei esses versículos aqui de uma reflexão sobre uma espiritualidade virtuosa. Uma espiritualidade que tem virtude. E é esse tipo de espiritualidade que nós precisamos, uma espiritualidade cheia de virtudes. E eu queria aqui compartilhar com vocês um pouco dessa virtude. O que é essa espiritualidade que o Espírito Santo cultiva no nosso coração e que mostra uma vida transformada de fato pelo Espírito Santo? Bom, em primeiro lugar, é uma espiritualidade sincera. Uma espiritualidade sincera. Versículo 9 diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. É interessante que no texto original aqui, a expressão que é dita é que o amor não deve ser hipócrita. Usa uma outra palavra. Uma palavra muito forte para nós. O amor não pode ser hipócrita. O amor não pode ser uma hipocrisia. O amor não deve ter dissimulação. Primeiro falando da palavra hipocrisia, que para nós é carregada de significado negativo. Hipocrisia o que é? O que essa palavra significa? O hipócrita, dentro da língua grega, é o ator. Um ator, né, naquele tempo, na antiguidade, era o hipócrita. Por quê? Porque ele atuava. Não era de verdade o que você estava vendo. Você estava vendo uma atuação, uma peça. Na antiguidade só tinha teatro, né? Não tinha cinema, mas tinha teatro, tinham atores. E o hipócrita é aquele que atua. E Paulo está dizendo, o amor precisa ser sem hipocrisia. O amor precisa ser sem atuação. Ele tem que ser o quê? Verdadeiro, sincero naquilo que ele faz, como ele move, como ele age, como ele fala. Bom, mas aqui nessa versão que a gente está usando, nós usamos a palavra sincero, amor sincero, uma palavra positiva. O amor precisa ser sincero. Mas a origem da palavra sincero também ela é muito interessante. Essa remete ao tempo dos romanos, antiga Roma. E lá, os escultores menos qualificados, muitas vezes, disfarçavam as imperfeições das esculturas
com cera. Então você sabe que na Roma antiga eles faziam muitas estátuas, esculturas, religiosas ou não. E muitas vezes o artista não era de primeira linha, e ele disfarçava as imperfeições das esculturas de que forma? Com cera. Passavam a cerinha ali e disfarçavam o erro, as imperfeições das esculturas. Sabendo disso, o Senado romano, conta-se essa história, né? O Senado romano decidiu fazer um decreto proibindo o uso de cera nas esculturas em Roma. As esculturas deveriam ser sem cera. Essa é a origem da palavra sincero, sinicera, sem cera, sem disfarce, genuíno, sem esconder o erro. Quando nós falamos em espiritualidade sincera, nós falamos, Paulo está falando, a Bíblia está falando numa espiritualidade genuína, que não é um disfarce, que é verdadeira, como o amor e como tudo nessa espiritualidade. Ela precisa ser uma espiritualidade que não esconde o mal, que não disfarça o mal. E aí preste atenção, por isso que é tão importante que nesse versículo nós temos a segunda parte. Odeiem o que é mal, se apeguem ao que é bom. Assim é a verdadeira espiritualidade. É quando se odeia o mal. É quando se deseja de fato e de coração se afastar do mal. E se apegar ao bem, aquilo que é bom, aquilo que é de Deus. Mas a falsa espiritualidade não age assim. Ela disfarça o mal. Ela esconde o mal. Ela passa uma cerinha para disfarçar. Muitas vezes, irmãos, isso é muito triste, quando cristãos vivem essa vida que Paulo chamaria de hipócrita. Porque quando o cristão ama o mundo, ama aquilo que é mal, se apega às práticas ruins, mas como ele agora é de uma comunidade cristã, do povo de Deus, o que essa pessoa faz? Bom, eu vou me comportar, vou disfarçar, vou atuar. Junto aos meus irmãos, eu serei como um deles. Mas o que acontece lá dentro? Lá dentro ainda existe um amor pelas coisas que são ruins, que afastam de Deus, aquilo que não é certo, aquilo que é corrupto, aquilo que é imoral. Isso não é espiritualidade. Manter a aparência. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma espiritualidade sincera. Uma espiritualidade sincera. É por isso que aqui em Romanos capítulo 12, a transformação acontece pela renovação da nossa mente. O que nós queremos? Nós queremos ter a mente de Cristo. Porque Cristo é quem odeia o que é mal. E ama somente aquilo que é bom. Cristo é assim. Nós não somos assim.
Mas nós queremos ser assim, e somos transformados à semelhança de Cristo. E que Deus faça isso conosco, nos transforme em pessoas que amem o bem. O que é a ética cristã? A ética cristã é o fazer o bem, movido por quê? Movido pelo amor. Fazemos o bem porque amamos. Amamos a Deus, amamos as pessoas, amamos a palavra de Deus. Por isso nós fazemos o bem. Quando a espiritualidade não é sincera, a ética cristã, a atitude cristã, ela é movida por fruto da vigilância. Existe o medo de ser pego, o medo da punição. A gente só anda na linha, só se comporta porque sabe que tem alguém vendo. Vai que descobrem, vai que me vejam, vai que contam para minha família, contam lá para o pastor. O que é isso? É medo da punição, é medo de rejeição, é uma espiritualidade fruto de vigilância. Tem gente que pensa que está tudo bem, que é isso aí. Que o nosso papel como igreja é vigiar uns aos outros. Ó, eu estou de olho em você, tá? E você fica de olho em mim. Que é isso a vida cristã. Essa ética, ela não é cristã. Ela lembra muito a ética dos políticos, que é uma falta de ética, né? Que assim, quando se fala em corrupção, todo mundo tem um discurso pronto, anticorrupção. E parece que, né, os políticos se comportam de uma forma assim, olha, o importante é não ser pego, faz bem feito, esconde bem, e se te pegarem, negue até o fim. Essa não é a ética cristã. A ética cristã, ela não esconde o mal, ela odeia o mal. Ela não rouba, mas faz bem feito. Ela odeia o roubo, ela odeia a corrupção, ela odeia tudo que faz mal às pessoas, que ofende a Deus, entende? Então, em primeiro lugar, uma espiritualidade sincera é o que nós buscamos, é o que Deus espera de nós, é o que está sendo construído nas nossas vidas. Em segundo lugar, essa espiritualidade virtuosa é uma espiritualidade dedicada. Dedicada. E eu chamo a sua atenção aos versos 10 e 11. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Uma espiritualidade virtuosa é uma espiritualidade dedicada. Existe dedicação, e a nossa dedicação ela é dupla, porque ela começa na dedicação a Deus, e em primeiro lugar, e ela vai desembocar numa dedicação aos outros, no uns aos outros, como consequência da dedicação a Deus. E quando se fala em dedicação a Deus, aqui o texto nos fala de algumas coisas. Primeiro, não lhes falte o zelo. Zelo. Essa palavra fala de quê? Ela fala de senso de urgência. Quem tem zelo não perde tempo. Tem foco, tem cuidado.
tem seriedade naquilo que se faz. Nunca faz nada mais ou menos. Nunca faz alguma coisa meia boca. Ah, é para Deus. Deus está vendo o coração. Eu acho muito estranho quando se usa esse tipo de argumento. Que aquilo que é feito para Deus pode ter menos dedicação do que aquilo que é feito para o seu chefe, né? Para a família, quando a gente faz alguma coisa caprichada para a nossa família. Como pode isso? Não pode. E a espiritualidade dedicada é aquela que entende que existe zelo, dedicação naquilo que se faz, porque quando fazemos para o Senhor, só tem um jeito de se fazer, que é o melhor. E aí a gente entende que existe um padrão, um único padrão, que é o padrão da excelência. O serviço, seja ele qual for, se o culto é um serviço, se aquilo que prestamos a Deus é um serviço, se atender o irmão é um serviço, qualquer coisa que fazemos para Deus, qual é o padrão? A excelência. Somente o melhor é aquilo que devemos fazer para o Senhor. Nunca lhes falte o zelo, diligência, zelo. A outra palavra que tem aqui, sejam fervorosos no espírito. Sejam fervorosos. Fervura, fervor, tem a ver com temperatura. E aqui temperatura, eu entendo que tem a ver com intensidade. Ou seja, essa dedicação tem que ter temperatura e tem que ter intensidade. E é espiritual. Não é ativismo, não é alguma coisa espiritual. O fervor aqui é espiritual. Sirvam ao Senhor. Lá no JV a gente recentemente trocou o sistema de aquecimento de chuveiro a gás que a gente tinha, trocou os aquecedores por aquecedores mais modernos, mais potentes. E a promessa era que esses novos aquecedores iam conseguir suprir a demanda que a gente tem em grandes eventos de água quente. Aí o homem lá, o instalador, foi lá, instalou direitinho os 2 aquecedores, e aí ele falou desse jeito: bom, agora você tem um aquecedor que ele vai esquentar a sua água, pode ficar tranquilo, eles são 2, né? Só que tem que ter gás. Ele tem potência, mas tem que ter gás, tem que ter combustível. Aí ele usou o seguinte, ele falou: agora você tem uma Ferrari, só que se não tiver gasolina, não vai andar. Então não esquece da gasolina. Põe gás aí, você vai ter o que você vai precisar. Queridos, ser fervoroso no espírito tem a ver com se tem gasolina, se tem gás, se tem intensidade. Se permite que aquilo que o Espírito quer fazer em nós e através de nós, Ele faça. Que às vezes o Espírito está ali, está dentro de você, está em você, só que você é um aquecedor sem gás. Você não se permite encher, você não se permite usar, você não deixa a coisa esquentar aí dentro, a intensidade chegar para que a coisa aconteça. E tem que ser assim. Precisa ser assim. Nós precisamos ser
fervorosos no Espírito. A coisa precisa esquentar, a coisa precisa ferver, precisa ser para valer. Você colocar a mão assim, queima. Quando servimos ao Senhor. Isso é uma espiritualidade dedicada. E uns aos outros. Quando buscamos nos dedicar a Deus, vamos perceber que é impossível fazer isso sem que essa dedicação aconteça também para com meu irmão, uns com os outros. Paulo fala aqui de amor fraternal. O que é amor fraternal? É amor de irmão. A palavra que vem do latim, frater é irmão. Amor fraternal, então, é amor de família. Esse é um amor qualificado. Se eu falo para você amor de família, aí você já sabe do que nós estamos falando. Que não é um amorzinho raso, que não é um amor condicional. Porque se tem, em algum momento em que a gente experimenta amor nessa vida, é o amor de família. É como se ama um irmão. É como se ama uma mãe, um pai, um filho. E aqui a palavra nos chama a amar uns aos outros, nos dedicar uns aos outros com amor fraternal, com esse amor de família, de irmão. Como que se ama? Dessa forma, e de uma forma sincera. Aqui ele diz: prefiram dar honra aos outros do que a si próprios. Uma forma de amar fraternalmente é dando preferência. Dando preferência. Às vezes, no nosso tempo, nós mesmos achamos o amor uma coisa tão bonita, poética, subjetiva. A gente nem acha difícil falar, porque amor, como o amor é legal, bonito. A gente precisa transformar o amor em coisas concretas. E aqui Paulo fala de uma coisa muito concreta, talvez a gente não perceba. Amar é dar preferência. É deixar o outro passar na sua frente, literalmente isso. Em outra passagem, Paulo fala: considerem os outros superiores a si mesmo. E o que ele está dizendo é o que ele está dizendo aqui. Dê preferência. Na nossa cultura, a gente tem a preferencial, para o idoso, para a gestante, para aquele que tem uma condição física que permite, tem a preferencial. Socialmente, a gente fica irritado com as preferenciais. A gente não quer dar preferência para ninguém. Mas o amor cristão nos chama a fazer isso, não por lei, mas de uma forma espontânea. Dar preferência. Então, o que é amar no trânsito? É você olhar ali para o outro ali que te fechou e... Oh, Deus te abençoe. Não. Eu te amo, manda um beijinho. Não, isso é até legal, um bom exercício para se fazer. Poucas coisas provam mais a nossa paciência, a nossa espiritualidade do que o trânsito, não é verdade? Mas como é que se ama no trânsito? Quando a gente pensa aqui nessa praticidade de Paulo, dando preferência, você está entendendo? É deixar passar, preferência, pode ir. Aí vem o outro, vai, está com pressa? Vai, você está com mais pressa do que eu. Dar preferência. Considerar o outro.
Essa é uma espiritualidade dedicada. É uma espiritualidade que desemboca para fora. Não é uma espiritualidade para dentro, ela é para fora. Ela se dedica a Deus, se dedica ao reino, se dedica à igreja, se dedica aos outros, se dedica ao próximo, à família, porque ela ama. E aí, nisso, você tem o verso 12, que nós cantamos aqui. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Pacientes, perseverantes. Porque a espiritualidade dedicada é uma espiritualidade que vai exigir exatamente isso de nós. Paciência, perseverança. E aí Paulo diz, perseverem em oração. A oração nos mantém focados, a oração nos mantém no caminho. E por último, queridos, uma espiritualidade virtuosa, uma espiritualidade cheia de virtudes, é uma espiritualidade generosa. Verso 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Primeiro, compartilhe o que você tem, não o que você não tem. É por ter que a gente pode compartilhar. É por ter que a gente pode dividir alguma coisa, acudir. Não é um compartilhar sem nenhuma razão. Aqui Paulo fala, às vezes as pessoas à nossa volta, os nossos próprios irmãos, porque esse é o caso aqui, estão em necessidade. E por isso compartilhamos. Quando aqui Paulo fala ajude, compartilhe com os santos, ele está se referindo à igreja, à comunidade, aos irmãos. O crente é chamado de santo. Isso significa, porque assim, nós temos responsabilidade, solidariedade para com qualquer pessoa, não só aqueles que compartilham da nossa fé. Isso é verdade. A necessidade, inclusive quando a gente faz isso como igreja, muitas vezes fazemos atendendo famílias, pessoas que não são da nossa comunidade de fé. Mas a palavra de Deus é muito clara que nós temos uma responsabilidade para com o corpo de Cristo, para com os nossos irmãos. Se o nosso serviço é serviço ao mundo, ele começa servindo os nossos irmãos. E nós precisamos ter esse olhar cuidadoso, responsável para com os nossos irmãos. Por isso que Paulo fala, ele falou aqui nesse capítulo um pouquinho antes, a gente já passou por isso, né? O conceito de corpo. O conceito de corpo nos ajuda a entender o cuidado que temos que ter uns com os outros, porque fazemos parte de um mesmo corpo, uma mesma família. E aí Paulo fala algo extraordinário, finalizando essa parte. Pratiquem a hospitalidade. Hospitalidade é uma palavra maravilhosa. Porque é outra palavra que ressignifica o amor. Como eu disse, amor é uma palavra desgastada, amor é uma palavra poetizada. Amor é uma palavra que a gente aprendeu a usar demais. Agora, quando a gente fala em hospitalidade, aí a gente não tem como fugir. Em hospedar, em acolher, pratique. Que palavra
importante. Pratique, exercite. Isso nos faz pensar, como qualquer exercício, que é alguma coisa que se aprende e se praticando se aperfeiçoa e se cria um hábito onde se não tem. E hospitalidade é alguma coisa que a gente pode não ter, mas se praticarmos, se exercitarmos, passamos a ter. E isso é bíblico, isso é cristão, isso é amor, e isso é dedicação. A hospitalidade, o acolher. Um pastor, ele colocava duas palavras em oposição no nosso mundo, na nossa sociedade. A hospitalidade, que permite que o outro se aproxime e traz o acolhimento. E há uma outra palavra que é a que governa o nosso mundo, que é a hostilidade. Hostilidade é você afastar as pessoas de você. Ter certeza que elas vão manter distância. Exatamente o contrário da hospitalidade. E nós somos chamados à hospitalidade, a hospitalidade fraternal. É uma coisa a se pensar, porque a vida moderna, e eu fico pensando, tem minado um pouco o exercício da hospitalidade entre os irmãos. Parece que não é mais um bom hábito visitar uns aos outros. Vai-se aos poucos perdendo esse hábito. E aí a gente já não sabe a razão, mas as pessoas estão cada vez mais fechadas, entendendo que a sua intimidade não é um lugar para se dividir com outras pessoas. Então, para encontrar, vamos encontrar na igreja, excelente. Lá é neutro. Lá num ótimo lugar. E às vezes a gente perde a noção de que esse exercício é um exercício cristão e que Deus espera que a gente pratique a hospitalidade. E às vezes essa mentalidade de não, aquilo que é meu, a minha casa, o meu canto, a minha intimidade é só para a minha família. Isso não é exatamente uma coisa bíblica. Não que a gente tem que bisbilhotar a vida uns dos outros, mas a fé cristã, o amor cristão, nos faz compartilhar a vida. E a gente compartilha a vida, a mesa, a casa. A gente convida os nossos irmãos a nos conhecerem melhor, a compartilhar um pouco mais conosco, a orar por nós dessa forma. Então, queridos irmãos, isso é um desafio, que a gente possa entender que a Bíblia nos dá esse chamado contracultural, da gente se tornar hospitaleiro, novamente. E permitir que as pessoas nos conheçam. Conheçam a nossa intimidade, conheçam a nossa vida, conheçam a nossa casa. Isso parece uma coisa simples. Mas cada vez mais nós abrimos mão disso que é uma virtude bíblica. Pratiquem a hospitalidade. E assim, queridos, nós vemos quão virtuosa é a espiritualidade que nós recebemos de Deus quando nos submetemos a essa transformação no Espírito. É uma espiritualidade generosa, dedicada
e sincera. Abaixe sua cabeça, vamos orar, agradecendo a Deus essa palavra e pedindo que Ele a complete nas nossas vidas. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que o Teu Espírito de fato renove as nossas mentes. E que possamos cultivar essa espiritualidade cheia de virtude, que é a espiritualidade do próprio Jesus. Totalmente sincera, verdadeira, genuína, dedicada, zelosa, fervorosa em todos os momentos e generosa, hospitaleira. Nos transforma, Senhor. Temos tanto ainda a mudar, mas o Teu Espírito pode fazer isso nas nossas vidas. É o que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.